Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de resposta. É o silêncio que uma mãe ouve quando chama pelo nome do filho e o nome não volta. É o silêncio de uma bicicleta azul encostada sozinha num terreno, com o dono sumido no ar. Em 4 de março de 1998, numa tarde comum de quarta-feira, na cidade de Lousada, no norte de Portugal, um menino de 11 anos desapareceu da face da terra, e o que veio depois disso foi pior do que qualquer pesadelo que você pudesse imaginar. A polícia errou, a investigação foi comprometida, provas foram ignoradas por anos, e quando a verdade começou a emergir nas beiradas, ela era tão pesada, tão densa, que várias pessoas preferiram olhar para o outro lado. O nome desse menino era Rui Pedro Teixeira Mendonça, nascido em 28 de janeiro de 1987, em Paredes, distrito do Porto. Um garoto de cabelo castanho, olhos castanhos, 1,50 m de altura, 45 quilos. Normal em tudo, exceto no que aconteceu com ele. 28 anos se passaram. 28. E até hoje, ninguém sabe onde Rui Pedro está. O único homem condenado no caso cumpriu pena e saiu da cadeia repetindo que é inocente. A polícia encerrou oficialmente as buscas. Em 2019, o Estado português declarou a morte presumida do menino, mas sem corpo, sem explicação, sem resposta. Esse vídeo vai te contar tudo o que aconteceu, e quando você terminar de assistir, você vai entender por que esse caso incomoda tanta gente até hoje. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso e o que você acha que realmente aconteceu com Rui Pedro. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e deixa o like, porque esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas. A última vez que Filomena Teixeira viu o filho foi por volta das 14 horas daquela quarta-feira. Rui Pedro tinha pegado a bicicleta azul depois do almoço e pedalhado até o escritório da mãe, que ficava perto da casa da família, num bairro de Lousada. Ele queria uma coisa simples: permissão para passar a tarde com seu amigo Afonso Dias. Filomena disse não. Afonso Dias tinha 22 anos, quase o dobro da idade de Rui Pedro, e ela não gostava muito dessa amizade. Ela mandou o filho brincar num terreno baldio do lado de fora do escritório, que servia de pista de cavalos. Rui Pedro saiu e nunca mais voltou. A bicicleta azul foi encontrada pouco tempo depois, largada, sem o dono. Esse detalhe vai parecer simples agora, mas guarda ele na cabeça. A bicicleta estava ali e Rui Pedro não. Uma criança não abandona a bicicleta sem motivo. Uma criança não some sem deixar rastro, a não ser que alguém a leve. Mas nas primeiras horas, ninguém ainda sabia que havia desaparecimento. Só perceberam quando o professor de Rui ligou para os pais no dia seguinte, informando que o menino não tinha aparecido na escola. Foi nesse momento que Filomena Teixeira, a mãe, sentiu o chão abrir debaixo dos seus pés. Ela começou a ligar para todos. Procurou em todo lugar. E então vieram a polícia, as buscas, os cães farejadores, os voluntários varrendo campo por campo. Lousada inteira se mobilizou. Foi uma das maiores operações de busca já realizadas em Portugal até aquela data. E não encontraram nada. Só que enquanto as buscas aconteciam lá fora, dentro das investigações, uma informação crucial já estava nas mãos da polícia. E ela foi simplesmente ignorada. O primo de Rui Pedro, João Mendonça, contou à polícia sobre o envolvimento de uma mulher chamada Alcina Dias. Ela era uma prostituta que trabalhava na região, e ela tinha visto Rui Pedro no dia do desaparecimento. Afonso Dias, o amigo de 22 anos, tinha levado o menino até ela. Afonso chegou no carro, perguntou se ela estava trabalhando, e quando ela disse que sim, ele ofereceu dinheiro para que ela fizesse sexo com Rui Pedro. Alcina Dias descreveu que o menino estava extremamente nervoso e chorando quando saiu do veículo. Ele disse a ela que Afonso o havia forçado a estar ali. Ela perguntou se a mãe sabia onde ele estava. Rui disse que não. Depois disso, ele voltou para o carro de Afonso Dias e desapareceu. Alcina Dias tentou dar seu depoimento à polícia. E aqui vem uma das partes mais perturbadoras do caso. Os inspetores da polícia judiciária sabiam da existência dela desde o primeiro momento da investigação. Sabiam, e nunca a ouviram formalmente. A justificativa que deram anos depois, quando isso veio à tona no tribunal, foi que tinham esquecido. A única testemunha que viu Rui Pedro com vida,
horas antes do desaparecimento, e a polícia disse que esqueceu de ouvi-la. Alcina Dias só foi identificar formalmente Afonso Dias num tribunal em 2011, 13 anos depois do desaparecimento. Quando o advogado da família de Rui Pedro, Ricardo Sá Fernandes, ouviu isso no tribunal, ele disse publicamente: "Ficamos chocados com o que foi dito hoje. Desde o primeiro momento, os inspetores sabiam da existência da prostituta Alcina Dias. Nunca a ouviram formalmente e justificaram tal facto como um esquecimento. 13 anos. Uma testemunha-chave. Que a polícia disse que esqueceu. Agora, enquanto as investigações patinavam em Portugal, o mundo começou a receber uma série de sinais que apontavam para algo muito maior, muito mais sombrio do que o desaparecimento de uma única criança. Em abril de 1998, apenas um mês depois do sumiço de Rui Pedro, o comentarista político português Nuno Rogério foi com a família à Disneyland Paris. Durante o passeio, a família fotografou vários momentos. Quando foram revelar as fotos, lembra que era 1998, câmera de filme, viram algo que os deixou em choque. Em uma das imagens de um brinquedo, sentado atrás da família Rogério, estava um menino. Um menino que se parecia extraordinariamente com Rui Pedro. Ao lado dele, um homem de aproximadamente 40 anos usando uma jaqueta vermelha. A polícia judiciária portuguesa confiscou as fotos para análise, e esse episódio não levou a nenhum resultado concreto. Mas a foto da Disneyland foi só o começo. Em 1º de setembro de 1998, 6 meses depois do desaparecimento de Rui Pedro, 13 forças policiais de diferentes países realizaram uma operação coordenada internacional contra uma rede criminosa de produção e distribuição de material de abuso sexual infantil chamada The Wonderland Club. O resultado daquela operação foi devastador. Foram confiscadas mais de 750 mil imagens e vídeos, representando 1.263 crianças diferentes. Crianças sendo abusadas. 1.263 crianças identificadas em material gravado. 16 delas foram reconhecidas por familiares. E entre essas 16 crianças, segundo fontes ligadas à investigação e relatadas pela imprensa da época, havia imagens que possivelmente correspondiam a Rui Pedro. A mãe de Rui, Filomena, e a Interpol chegaram a indicar que reconheciam o menino nas imagens. A polícia portuguesa, por sua vez, descartou essa evidência oficialmente. Descartou. A teoria que passou a circular entre investigadores era de que Rui Pedro havia sido sequestrado, levado para dentro de uma rede criminosa internacional de abuso sexual infantil e que, depois de aparecer naquele material, teria sido eliminado pelos responsáveis para que não houvesse testemunhas. A polícia portuguesa chegou a trabalhar com essa hipótese de forma não oficial, mas oficialmente nada foi confirmado, nada foi provado, e Rui Pedro continuou como desaparecido. Afonso Dias foi interrogado logo nos primeiros dias após o desaparecimento. Negou tudo. Disse que não sabia onde Rui Pedro estava. Em um detalhe que muitos acharam perturbador, ele próprio sugeriu à polícia que fechasse as fronteiras, porque, segundo ele, quem estivesse com o menino poderia sair do país. Como alguém que nega saber de qualquer coisa, sabe a hora certa de fechar uma fronteira. Anos se passaram. A investigação esfriou. A família cobrou. A mídia cobrou. E então, em 2005, Afonso Dias foi finalmente preso. O processo arrastou pelos tribunais. Na primeira instância, ele foi absolvido. A justificativa: provas insuficientes para a condenação. A família de Rui Pedro recorreu. O caso foi para o Tribunal da Relação do Porto. E em 4 de março de 2013, exatamente 15 anos depois do dia do desaparecimento, Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo crime de rapto. Ele cumpriu pena no estabelecimento prisional de Guimarães. Saiu e continuou dizendo que é inocente. O pai de Rui Pedro, Manuel Mendonça, disse em entrevistas que acreditava que Afonso Dias poderia revelar algo sobre o filho durante a prisão. Mas Afonso foi colocado numa cadeia que, nas palavras da família, parecia um hotel em comparação com as condições normais de detenção. Saiu sem dizer nada de novo. Filomena Teixeira, a mãe, não parou um único dia. Ela transformou a dor numa missão. Em 2007, fundou a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas,
que hoje ajuda dezenas de famílias em situações semelhantes à sua. Na inauguração da associação, estiveram presentes 2.000 crianças. Também estava lá Laurinda Meira, mãe de Rui Pereira, outro menino que desapareceu em Famalicão 2 dias antes de Rui Pedro, em março de 1998, e que também nunca foi encontrado. 2 meninos, na mesma semana, na mesma região do norte de Portugal. 2 casos sem solução. Filomena repetiu em todas as entrevistas ao longo de décadas uma mesma frase: jamais desistirei. Enquanto viver, procurarei o meu filho. Quando as falhas da investigação vieram à tona no tribunal, ela disse publicamente: serviu para constatar que o que eu dizia era verdade. Durante 13 anos, chamaram-me louca. E agora, passado esse tempo todo, vem dar-me razão. Afinal, não estava louca. Estava certa. Sempre disse que estavam indo pelo caminho errado, que não estavam procurando, que não estavam fazendo nada. Em 2019, 21 anos depois do desaparecimento, o Estado português declarou oficialmente a morte presumida de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Sem corpo, sem local, sem causa confirmada. Apenas a declaração burocrática de que um menino que sumiu em 1998 provavelmente não estava mais vivo. A Polícia Judiciária encerrou as buscas ativas. O nome de Rui Pedro ainda consta na lista de desaparecidos do site da PJ, mas a instituição não investiga mais o caso. O Estado português chegou a ser processado pela família. O advogado Ricardo Sá Fernandes entrou com uma ação por falhas gravíssimas na condução da investigação. O país foi confrontado judicialmente com o fato de que erros cometidos nas primeiras horas e nos primeiros anos daquele caso possivelmente comprometeram de forma irreparável qualquer chance de descobrir o que aconteceu com Rui Pedro. Existem ainda registros de avistamentos ao longo dos anos. Em 2007, na Suíça, um garoto teria dito numa conversa em um restaurante: "Eu sou raptado de Famalicão e a mim ninguém procura." A polícia investigou a pista e a descartou, dizendo que não era consistente. Mas a frase ficou. Ficou porque ela carrega um peso específico. A ideia de que em algum lugar alguém vivia sabendo de um sequestro e não sendo procurado. Rui Pedro Teixeira Mendonça teria hoje 38 anos. Se estivesse vivo, seria um adulto com sua própria história, sua própria vida. Em vez disso, ele é uma foto de criança num site de desaparecidos, uma bicicleta azul que ficou para trás e uma mãe que ainda não sabe onde o filho está. O que esse caso deixou no mundo não foi só dor, foi a exposição de um sistema que falhou em proteger uma criança, falhou em investigar o desaparecimento dela, falhou em ouvir as testemunhas certas na hora certa e depois, quando tudo veio à tona, tentou justificar cada falha com palavras como esquecimento, uma testemunha-chave ignorada por 13 anos, um condenado que cumpriu pena mínima e saiu em silêncio, uma rede criminosa internacional identificada com possíveis vestígios do menino e a polícia que descartou a evidência. E no centro de tudo isso, uma mulher chamada Filomena, que nunca parou, que fundou uma associação para que outras famílias não passassem pelo que a família Mendonça passou sem ter para onde ir, que foi chamada de louca por 13 anos e um dia acordou e viu o tribunal dar-lhe razão. O caso Rui Pedro não é só o caso de um menino desaparecido, é o caso de um país que olhou para o sofrimento de uma família e demorou demais para levar a sério. É um espelho. E o que esse espelho mostra é desconfortável de encarar. Rui Pedro desapareceu numa tarde de quarta-feira, aos 11 anos, numa cidade chamada Lousada, em Portugal. A bicicleta azul ficou. Ele não. E a resposta sobre o que realmente aconteceu naquela tarde nunca veio.